Pessoal, continuando o nosso conteúdo aí, nós vamos falar agora sobre taxa de variação. Eu vou primeiro falar de um exemplo bem simples, que é o de derivada, para a gente entender um pouco sobre taxa de variação, e depois eu vou fazer outros exemplos aí. Vamos supor que um corpo se move em linha reta e que ST é uma fórmula que representa a distância percorrida por esse móvel após um tempo, certo? Então, no intervalo de tempo entre t e t mais h, o corpo sofre um deslocamento que é dado por essa fórmula aqui. Então, o que está dizendo aqui? Ó? Um corpo se move em linha reta, então ele está se movendo em linha reta. E a gente tem um ST que determina a distância percorrida depois de um determinado tempo. Por exemplo, depois de 2 segundos, o corpo já se deslocou daqui até aqui. Aí esse ST é uma fórmula. Se eu trocar no lugar do t o 2 e calcular nessa fórmula, eu vou descobrir a distância que ele percorreu daqui até aqui, certo? Então essa distância é calculada por essa fórmula ali. Então aqui, ó, depois de um tempo t, né? Então ele percorreu daqui até aqui uma distância depois de um tempo t. Aí é só trocar esse t por esse valor aqui que você vai descobrir a distância que foi percorrida. E assim por diante, certo? Aí o que eu estou dizendo aqui, ó, que entre t e t mais h, então olha só, t e t mais h, porque existe um tempo que se desloca daqui até aqui. Eu estou chamando esse tempo de h, né? A distância percorrida nesse primeiro aqui é substituir o t por esse valor aqui. E a distância percorrida para esse ponto é substituir o t por esse valor aqui, t mais h. Então, é isso que está escrito aqui, ó, S de t mais h. S de t mais h é a distância percorrida daqui até aqui. Se esse t mais h fosse 8 segundos, seria trocar o t aqui por 8. Aí você teria a distância percorrida em 8 segundos. Se esse t aqui fosse 6, por exemplo, seria a distância percorrida depois de 6 segundos. Aí era só trocar o t por 6, né? Se eu quero saber a distância percorrida aqui, eu troco o t por 2. Se eu quero saber a distância percorrida aqui, eu troco lá por t. Se eu quero saber a distância percorrida daqui até aqui, eu troco o t lá por t mais h. É isso que está dizendo aí, certo? Então, a distância percorrida desse ponto até esse ponto é fazer S de t mais h menos S de t. É isso que está dizendo aqui, ó, certo? O que é a velocidade média? Quando você fala velocidade média, é calcular a variação da distância em função do tempo, né? Por exemplo, você vai daqui para Belo Horizonte, de Diamantina para Belo Horizonte, né? Vamos pensar da Diamantina para Belo Horizonte. Aí a pessoa fala assim, eu fui de Diamantina a Belo Horizonte a uma velocidade média de 100 km por hora. O que é isso? Ele pegou a distância percorrida, por exemplo, 300 km, e dividiu pelo tempo que ele gastou, por exemplo, 3 horas. 300 dividido por 3 dá 100. Então, ele falou que a velocidade média dele foi de 100 km por hora. Então, velocidade média é analisar um intervalo, né? A distância percorrida dividido pelo tempo gasto. Então, olha só o que é a velocidade média aqui. Vamos pensar nesse intervalo aqui, ó. A distância percorrida é ST mais H, que é a distância daqui até aqui, menos ST, que é a distância daqui até aqui. Se eu fizer essa distância toda menos essa distância aqui, eu vou ter justamente isso aqui, ó. E qual o tempo que foi gasto? De t até t mais h foi gasto um tempo de h. Então, essa é a fórmula que determina a velocidade média. É a variação da distância em função da variação do tempo. Então, é assim que a gente calcula a velocidade média, né? Então, eu estou falando que daqui até aqui a velocidade média é calculada assim, certo? Agora, o que é a velocidade instantânea num determinado instante, né? Então, aí eu não tenho variação, não tem 2 pontos, eu estou trabalhando com um instante. Então, a velocidade num determinado instante, ela é um limite, né? Fazendo com que o h tenda a zero. Por quê? O h é a distância aqui, ó, é o que separa os dois aqui, ó, certo? É o h o que separa esses dois. Se eu faço o h tender a zero, eu estou fazendo com que esses 2 pontos se aproximem de tal forma que praticamente se tornem um ponto só. Então, isso que é velocidade no instante. E se você observar, isso aqui é a fórmula da derivada. Ou seja, né, aqui eu estou só falando aqui, ó, que eu estou fazendo com que um ponto venha se aproximando do outro, né? Da mesma forma, a questão da aceleração, né? A aceleração no instante também ela vai ser calculada assim. Então, a gente tem aqui
um princípio que é muito utilizado, que é o da derivada, para você trabalhar com velocidade num determinado instante e com aceleração num determinado instante. Se você tem uma fórmula que determina, né, a distância percorrida por um determinado móvel e você quer calcular a velocidade num determinado instante, é só você calcular a derivada dessa fórmula. Então, a derivada da distância gera velocidade, a derivada da velocidade gera a aceleração. Vou fazer um exemplo aqui para a gente entender. No instante t igual a zero, um corpo inicia um movimento em linha reta. Sua posição no instante t é dada por essa fórmula. Então, essa fórmula aqui, ela vai determinar a distância percorrida por esse corpo. Letra A. Qual é a velocidade média desse corpo no intervalo que vai de 2 até 4 segundos aí? Então, velocidade média. O que é velocidade média? É a variação da distância em função do tempo. Então, eu vou pegar a variação da distância. Qual que é a distância percorrida depois de 4 segundos? Então, é só colocar o 4 no lugar do t aqui, ó. Então, S4 é a distância percorrida em 4 segundos. S2 é a distância percorrida depois de 2 segundos. S4 menos S2 é a distância percorrida nesse intervalo aqui. Então, variação da distância é a distância final menos a distância inicial. Sobre a variação do tempo, é o tempo final menos o tempo inicial. Então, está aqui. O que é S4? É você colocar o 4 aqui no lugar do T. Então, vai dar isso aqui, ó. Menos, o que é o S2? É colocar o 2 no lugar do T. Vai dar isso aqui, ó. E embaixo, 4 menos 2 é 2, né? Então, fica mais fácil de fazer. Fazendo a conta aqui em cima, faz essa conta. Então, aqui em cima vai dar 20. Quer dizer que de 2 até 4 segundos, esse corpo percorreu uma distância de 20 metros. Em um tempo de 2 segundos. 20 dividido por 2 é a velocidade, 10 metros por segundo. Então, toda vez que tiver a ideia de média, você não trabalha com derivada. Agora, olha a letra B. Determine a velocidade do corpo no instante t igual a 2. Aí não. Aí já está falando de velocidade no instante, né? Não tem um intervalo de tempo, tem um instante, que é o t igual a 2. Então, você vai calcular a velocidade instantânea, que é a derivada da distância. Então, você vai pegar a fórmula da distância, que é essa aqui, e calcular a sua derivada. Derivada de 16t é 16. Derivada de menos t ao quadrado é menos 2t. Então, essa fórmula determina a velocidade num determinado instante. Nesse caso, está trabalhando com instante t igual a 2. Então, você vai substituir o t por 2. Substituindo o t por 2, ó, vai ficar 16 menos 2 vezes 2, 4. Então, 16 menos 4, 12. 12 metros por segundo. Então, esse corpo, quando der 2 segundos que ele está se movimentando, a velocidade dele vai ser 12 metros por segundo. Então, observa a diferença que existe. Quando se fala de média, é análise em intervalo, e aí não é derivada, né? Velocidade média é a variação da distância em função da variação de tempo. Então, sempre você vai ter uma ideia de intervalo, certo? Agora, quando se fala num determinado instante, como é a letra B, aí é derivada. Então, para se achar a velocidade num determinado instante, você calcula a derivada da distância. Letra C e letra D falam a respeito da aceleração. Letra A, aceleração média. Aí não é derivada. O que é aceleração? É a variação da velocidade em função do tempo. Então, eu tenho que calcular a velocidade aqui. Ó. O que é a variação da velocidade? É a velocidade final menos a velocidade inicial. Sobre a variação do tempo. É o tempo final menos o tempo inicial, né? Então, a variação da velocidade é a velocidade final, que é o V4, menos a velocidade inicial, que é o V0. Sobre a variação do tempo, que é o 4 menos 0. Está aqui, ó, certo? A gente viu na letra B que a velocidade é dada por essa fórmula. Então, V4 é trocar o t aqui por 4. Está aqui, ó. Menos V0 é trocar o t aqui por 0. Sobre 4 menos 0, que é 4. Faz essa conta aqui em cima, vai dar menos 8 sobre 4. Dividindo isso aqui, vai dar menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então, esse metros por segundo quadrado é a unidade da aceleração. Então, aceleração média. Letra D, aceleração de um corpo no instante. Então, a aceleração instantânea. Quando se fala de instante, é a ideia de derivada. Então, se a distância derivada dá a velocidade derivada vai dar a aceleração. Então, vamos derivar. Derivada de 16 é 0. Derivada de menos 2t é menos 2. Ou seja, a aceleração é sempre igual a
menos 2. Se tivesse t, eu ia trocar o t por 4, mas como não tem, então a aceleração vai ser sempre constante, igual a menos 2 metros por segundo ao quadrado. A aceleração negativa quer dizer que o corpo está sendo freado, ou seja, está perdendo velocidade, correto?